Entre 20% a 30% da população brasileira sofre de constipação intestinal recorrente. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia divulgou que 85% dos casos são gerados pela baixa ingestão de água e fibras. Nós estamos aqui ao lado da médica coloproctologista, essa palavrinha bem complicada, Conceição Aquino, e ela vai nos alertar para os riscos. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. A constipação é uma queixa hoje, eu acho que é a queixa campeã do consultório do coloprocto. Está muito presente na nossa população e como você falou no texto da sociedade, a grande maioria dos pacientes sofre com constipação por conta da alimentação, do estilo de vida. Então, se a gente conseguir conscientizar as pessoas desse peso, desses fatores, a gente já consegue ajudar boa parte da população com esses sintomas. Bom, então vamos lá. A gente falou da questão da ingestão de água. A gente sabe que tem também toda uma alimentação. Antes da doutora chegar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu, Pedro, o Marcelo, Ed, sobre o assunto, e aí a gente falou, poxa, um fala, não, eu tenho dificuldade, pois eu já estou mesmo com o intestino solto. Cada um tem sempre uma observação para fazer nessa área. O que é ideal, na verdade, em relação à nossa digestão, doutora? O importante é saber que nem todo mundo vai ter a mesma frequência de ir ao banheiro. Existe uma variação aí que a gente considera normal. Então, demorar até 3 dias para ir ao banheiro, que daria uma média de 2 a 3 evacuações por semana, e evacuar até 3 vezes ao dia, esse intervalo está normal. Então, se você evacua menos do que isso, considerado constipado. Se você evacua mais do que 3 vezes por dia, aí a gente já considera como diarreia, tem que investigar essa frequência. Então, é normal que, por exemplo, uma mulher vá ao banheiro menos vezes do que o esposo, do que a amiga, né? A gente não pode se comparar diretamente com a frequência de outras pessoas, porque existem outros fatores que vão influenciar, a questão hormonal, período do mês, do ciclo, como você falou, atividade física, alimentação. Então, estando dentro desse intervalo, a gente considera normal. As pessoas às vezes se cobram que elas têm que ir ao banheiro todo dia, que o intestino tem que ser um reloginho, e isso não é mandatório, não é obrigatório. A expressão relógio biológico já se transformou pública, né? Já está na boca de todo mundo. E aí eu fico pensando, além dessa frequência, tem outra preocupação que a gente tem. Se a fezes está mole, se está dura, a cor, né? A senhora também pode falar um pouquinho, doutora, sobre isso? A cor, ela já não é um parâmetro muito relevante pra gente, porque dependendo do que você come, a coloração das fezes vai mudar. A não ser que você identifique vermelho, coloração de sangue nas fezes, que seja aquele sangue pisado, que a gente fala escuro, ou vermelho vivo, a cor não vai ser tão relevante. O que a gente se preocupa mais é com a consistência, né? Então, fezes que são, eu falo fezes tipo cabritinho, um monte de bolinha, ou ressecada em pedaços, ou aquele purê de batata mais pastoso, né? Então, aí a gente está indo de um ponto da constipação ou daquelas fezes que não estão adequadas, né? Ou ressecado demais, ou mole demais. Outra questão também é a questão do esforço. Não é normal você ficar se espremendo, fazendo muito esforço para ir ao banheiro. Então, às vezes, a pessoa até vai ao banheiro todo dia, mas quando vai, são só essas bolinhas, né? Essas fezes mais ressecadas, ou então precisa de um esforço muito grande para conseguir evacuar. Então, isso também já pode ser considerado sintomas de constipação, mesmo você indo todo dia. Bom, e também, doutora, me corrija se eu estou errada e tenho certeza que a senhora pode me informar melhor. Nem todo mundo, como a doutora falou, vai ao banheiro 3 vezes ao dia ou 2 vezes. Tem gente que vai só uma. Se é assim, doutora, sempre, a gente pode considerar normal? Por exemplo, a pessoa vai só uma vez ou só 2 vezes, mas isso já é há muitos anos. A coloração da fezes não tem nenhum problema, como a senhora falou, é porque ela comeu alguma coisa, não é nada demais. E está numa consistência normal, considerada normal para aquela pessoa, tudo bem, né? Tudo bem. Se você tiver nesse intervalo, né, nessa frequência de pelo menos 2 a 3 vezes por semana, ou de no máximo 3 vezes ao dia, e não tiver fazendo esforço, não tiver dor para ir ao banheiro, e a consistência das fezes estiver adequada, né, formar aquela salsichinha bonitinha, então tá ok. Pronto. Outra coisa, gente, a pessoa trabalha
o dia inteiro, como a gente, né? Nós, jornalistas, comunicadores, trabalhamos o dia inteiro. E, às vezes, você acaba, o que a gente chama de se prendendo. Porque você está fazendo um trabalho, está fazendo outro, deixa para depois, deixa ir para o banheiro depois, ou está num local que não acha o banheiro adequado. E então, segundo a gente sabe, não faz muito bem, nem a urina e nem a fezes, a gente prender, né? Pode falar também um pouco sobre as consequências de a gente estar sempre se prendendo, porque está nessa correria do dia a dia? Essa questão é até um dos motivos pelos quais as mulheres são as mais afetadas pela constipação intestinal. Porque a gente tem um tabu da sociedade, né? Mulher tem que ser princesa, não pode ir ao banheiro, não pode eliminar flatos. Então, a mulher, ela cresce com essa ideia de eu não vou fazer no meu local de trabalho, eu só posso ir ao banheiro em casa. Se eu viajar e o banheiro não estiver brilhando, eu não vou sentar naquele banheiro. Então, isso é lógico que uma vez não vai mudar, mas isso ao longo do tempo pode mudar o mecanismo de evacuação. Então, isso pode sim ser um fator, ficar prendendo, pode ser um fator que lá na frente vai ser a causa da sua evacuação. Porque a gente funciona com reflexos, né? O nosso corpo tem um reflexo de, na hora que eu acordo de manhã, que eu tomo um copo de água, ou que eu ingiro a minha primeira alimentação, a gente tem um reflexo que manda mensagem para o intestino, ela acordou, vamos funcionar. Por isso que muitas pessoas vão ao banheiro logo de manhã, quando acordam. Então, quando eu fico prendendo esse reflexo com o tempo, o corpo para de ter esse reflexo. É a mesma coisa ao funcionamento do reto, né? O reto, ele tem receptores que quando ele identifica que está cheio, ele manda a mensagem para você, vamos no banheiro. Se você começa a prender, a musculatura que faz a evacuação, ela não relaxa na hora adequada. E aí, quando você acha que é o momento ideal para ir ao banheiro, que você senta no vaso, você não consegue fazer. Corta, como o povo diz. Exatamente. Você chega lá e já era. Então, assim, acho que a doutora vai concordar comigo. Se você está num lugar, no seu local de trabalho, o local de trabalho tem que estar adequado para você. Então, ele tem que estar limpo, tem que estar sempre sendo limpo para que você possa usar. Banheiro, eu costumo dizer, em qualquer lugar que eu trabalho, que a pessoa entra, a outra entra e fala, nossa, está fedendo. Banheiro é um lugar onde tem esse odor. Então, pode usar um produto onde fique um cheiro mais agradável depois, ou não, aquele é o lugar de você fazer o número 2. Deu descarga, está tudo bem. Quanto à borda do vaso, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente que é mulher realmente tem mais medo de sentar no vaso. Os homens, infelizmente, ainda não aprenderam vou falar no português bem claro, a fazer o xixi direito, para não pingar ali, a gente não sentar e tá ali. E, então, assim, tanto os homens têm que ter mais cuidado. Por favor, homens, tenham mais cuidado com a gente, com vocês mesmos. Ao fazer xixi, né, ao fazer suas necessidades, feche a tampa. E se pingou, limpe, não custa nada. Eu falo isso dentro da minha casa, com os homens da minha casa, por isso eu estou falando aqui com vocês. Então, assim, isso também ajuda, né, doutora? Tanto a empresa ter cuidado, como todos nós nos policiando, e também fica mais difícil nos lugares públicos, né? Numa praça, num evento, mas aí não tem jeito. Gente, eu já estive em várias situações, como vocês que estão aqui também já devem ter. Se você está aperreado, colega, vá no banheiro, vá no matinho, vá onde tiver, mas não prenda, que é pior, não é não, doutora? E também a gente tem sempre as exceções, né? São exceções mesmo nesses casos, exatamente, né? Não é isso que vai moldar ali não é o nosso dia a dia, funcionamento. Né? Agora, realmente, o local de trabalho, em casa, né? Não ter aquele momento... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, na hora que ela senta no banheiro, o filho grita, mãe, então ela não consegue ter aquele minuto ali para ir ao banheiro. Então, assim, criar esses momentos na rotina, onde você vai ali para evacuar, não levar o celular, porque o celular também tira a atenção ali da contração. De uma coisa nova e que está acontecendo muito, exatamente, né? As pessoas vão com o celular para o banheiro, focam no celular, e esquecem até do que foram ali para fazer, às vezes nem lembra. Será que eu já fiz xixi? Será que nem lembra se já fez ou se não fez, porque está concentrado no celular. Às vezes a gente bate na porta. Não, eu estava só no celular. Exatamente. Fica mais tempo ali. O fato de ficar mais tempo sentado no vaso, como o vaso ele é circular, né? Ele tem um orifício ali no meio, a pressão que fica naquela parte que está dentro do orifício, ela é maior. E isso congestiona os vasos. Por isso que ficar muito tempo sentado no vaso, no celular, aumenta as chances de hemorroida.
e de outras doenças da região anal. Olha aí que boa dica que você está dando. Assim também como a constipação, né? O intestino preso é uma causa importante de hemorroida, de fissura anal, de outras causas de dor e sangramento na região anal. Então, por isso que é importante ter atenção a isso. Essa seria, vai ser a minha próxima pergunta, né? Já que nós demos todas as dicas, eu acho que todas, ou pelo menos a maioria, de como a gente deve aí agir em relação a ir ao banheiro, a fazer número 2, enfim. Depois, se a pessoa realmente não obedeceu nada disso, não se alimentou direito, e aí depois a gente pode falar, se tiver tempo, da alimentação, quais são as doenças que nós podemos ter por conta de ter o intestino preso e não saber cuidar, ou ter esses maus hábitos que a gente citou aqui, como ficar sentado no celular, acabar não fazendo nada, ou não ir ao banheiro na hora certa? Aí a gente abre um leque enorme de possibilidades, né? Até de alterações de humor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente diz que o intestino é o segundo cérebro, né? A gente tem o eixo cérebro-intestino. Então, quando você fica sem ir ao banheiro por muito tempo, com aquelas fezes acumuladas, isso mexe com a microbiota intestinal, que são as bactérias boas que vivem no intestino da gente. E isso pode mexer até com o humor, piorar quadros de depressão, de ansiedade. Tá? Então começa por aí. Além disso, quanto mais você demora para ir ao banheiro, mais tempo as fezes ficam acumuladas ali no reto. Então, com o tempo, tem pessoas que têm até dilatação do reto por ficarem constipadas por muito tempo. Nossa. Além disso, as doenças orificiais, que a gente chama que é hemorroida, fissura. Por quê? Se para ir ao banheiro você faz esforço ou as fezes estão ressecadas, elas acabam machucando a região do canal anal e causando essas doenças. Certo. A gente tem sempre muito cuidado e prevenção em relação ao câncer. Tem várias doenças que podem se agravar e levar o indivíduo à morte, mas a gente tem sempre, porque a gente sabe que é um tratamento doloroso, sabe também que alguns têm cura quando são descobertos mais rápido, mas em relação ao câncer de intestino e do reto, a senhora pode nos falar da relação da constipação e não o tratamento com o câncer? Sim. É fato, né? Isso a gente já tem comprovação através de artigos científicos, que a constipação ela é um fator de risco para o câncer coloretal. Então, pacientes que são constipados, que têm dificuldade de ir ao banheiro, eles têm um risco maior de ter câncer no intestino do que pessoas que têm o funcionamento do intestino normal. Então, é para a gente ver que vai muito além do que só a frequência de idas ao banheiro. Mexe com o emocional, mexe com a sua socialização, porque muda na sua relação com as pessoas, e ainda tem relação com a chance de câncer coloretal. Certo. E dito isso, então, quais são os tratamentos no caso da pessoa que realmente tem problema de constipação comprovado e se tiver um agravamento maior como câncer? O câncer de intestino, de colo retal, ele tem as grandes chances de cura ou não? A gente costuma, essa área, intestino, pâncreas, estômago, a gente sempre se preocupa um pouco mais. Então, assim, a primeira coisa que a gente considera, como você bem falou, a maior parte dos pacientes tem constipação por falta de alimentação adequada, ingesta de água e atividade física. Então, se o intestino está preguiçoso, o primeiro passo é procurar se alimentar mais de frutas, verduras, folhas verdes, cereais como aveia. A aveia é um cereal barato e que tem uma grande quantidade de fibras. Então, se você consegue comer pelo menos 2 colheres de aveia por dia, você já está aumentando a sua ingesta de fibra. Mas lembrar que a fibra ela precisa ser hidratada para o cocô poder ficar macio e você conseguir ir ao banheiro tranquilamente. Então, por isso que é importante ingerir aí de 2 a 3 litros de água por dia, dependendo também do peso da pessoa, né? A gente calcula aí 30 ml por quilo. Então, se a pessoa pesa mais, ela tem que beber ainda mais água. E o terceiro fator é a atividade física. Você tem que se mexer para que o intestino tenha uma movimentação adequada, né? Principalmente atividades aeróbicas, aí aquela caminhada, né? Se movimentar vai estimular esse intestino. Se você fez essas medidas e não obteve melhora, aí a gente tem que ir para aqueles 20% que tem outras causas. E aí, quais seriam essas causas de constipação que não a alimentação, falta de água, atividade física? A primeira, quando a gente está falando principalmente de pacientes mais idosos, pode sim ser um tumor. Pode ser o câncer coloretal, porque o tumor ele obstrui a luz do intestino, então as fezes não conseguem passar.
Então, esses pacientes, é aquele paciente que chega e fala assim, doutora, meu intestino sempre funcionou direitinho. E agora, do nada, ele desregularizou. Às vezes eu tô com diarreia, às vezes eu tô com o intestino preso. Então, isso tem que ser um sinal de alarme para você investigar o porquê dessa mudança. Existem também outras causas, como, por exemplo, tem pessoas que realmente têm o intestino preguiçoso, que o intestino não tem motilidade e não funciona. Então, a gente tem que investigar isso. Tem pessoas que, como eu falei, aquela que prende muito, chega um momento que ela não consegue mais fazer os movimentos adequados para evacuação. Então, é aquela pessoa que senta no vaso, se espreme, faz muito esforço e não consegue fazer nada. Essa pessoa pode ter uma doença chamada anismos, que é quando, em vez dela relaxar o ânus para evacuar, fica tenso. Ela faz prender. Então, isso também a gente tem que buscar pelo tratamento. E existem o megacólon de Chagas, né? Pessoas que são infectadas pela doença de Chagas, o intestino cresce e aí, como ele está mais largo, ele acumula mais fezes e a pessoa não consegue ir ao banheiro. Então, vejam, tem várias doenças que a gente pode investigar que podem ser a causa da constipação. Então, se melhorou a alimentação, melhorou a água, melhorou a atividade e não teve melhora nas idas ao banheiro, procurar um médico para investigar. Certo. E aí, só complementando, você me perguntou do tratamento do câncer, né? O importante é que seja diagnosticado o mais cedo possível. Quanto mais cedo, maior as chances de cura e maior a chance de sucesso no tratamento desse paciente. Mas hoje a gente evoluiu muito com as técnicas de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, o importante é, notou alguma alteração? Procurar um médico para identificar o mais rápido possível. Sempre a prevenção, né, doutora? Muito obrigada. Tem muito assunto para falar nessa área, né? A doutora Conceição Aquino estava falando aqui, certamente está aí passando os endereços, os contatos dela, mas gostaria que você reforçasse quem tiver mais dúvida ou quem quiser lhe procurar mesmo para uma consulta maior. Quais são os seus contatos, suas redes sociais, que pode deixar aqui com a gente? Obrigada. Quem quiser me seguir no Instagram, o Instagram é doutora Conceição Aquino. Eu estou sempre lá tentando produzir alguns vídeos para vocês, para ajudar com essas informações. Que bom. E o atendimento é na Clínica Gastos. Vocês podem entrar em contato por telefone ou pelo WhatsApp no 3131 9090. Pronto. Outro dia, tenho certeza, foi uma pergunta que esqueci de fazer em relação às crianças, se é o mesmo tratamento, o mesmo cuidado e se realmente a gente também tem que, principalmente com os recém-nascidos, as crianças que às vezes ficam, né, com o intestino preso. Aí é um mundo à parte. As causas de as causas de constipação nas crianças são diferentes das causas de constipação nos adultos. Principalmente elas mudam em função da faixa etária. Por exemplo, se eu estou falando de um bebezinho, eu vou pensar em algumas causas, às vezes de malformações, né, que a criança já nasce com algumas alterações. Se eu já estou falando de uma criança ali que começa na fase escolar, a gente tem muito peso do emocional. Às vezes pode ter sido desfraude, a criança ficou com trauma, não quer ir no banheiro, né? Às vezes a vergonha, ou às vezes ela foi evacuar e alguém reclamou. Então, a parte emocional pesa muito. E aí, quando a gente vai ficando com as crianças um pouquinho maiores, aí sim já começa a contar a alimentação, a atividade física, vai ficando mais parecido com os adultos.